a mensagem desta noite, segundo o livro das Crônicas, capítulo 33, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 55 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para Baal e ergueu postes de Azerá. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhes prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos 2 pátios do templo do Senhor, construiu altares para os astros do céu. Manassés também sacrificou seus filhos no fogo, no vale de Ben-Hinnom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e consultou médiuns e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor, e com isso provocou a sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida e colocá-la no templo de Deus, sobre o qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: meu nome será honrado para sempre neste templo e em Jerusalém, a cidade que eu escolhi dentre todas as tribos de Israel. Se os israelitas tiverem o cuidado de obedecer a meus mandamentos, todas as leis, estatutos e decretos que meu servo Moisés lhes deu, não os expulsarei desta terra que dei aos seus antepassados. Manassés, porém, levou o povo de Judá e de Jerusalém a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas eles ignoraram os seus avisos. Por isso, o Senhor enviou os comandantes dos exércitos assírios e eles capturaram Manassés. Puseram um gancho em seu nariz, o prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, Manassés buscou o Senhor, seu Deus, e se humilhou com sinceridade diante do Deus de seus antepassados. Quando ele orou, Deus ouviu sua súplica, atendeu a seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés reconstruiu o muro externo da cidade de Davi, bem alto, desde o oeste da fonte de Giom, no vale de Cedron até a porta do peixe e ao redor da colina de Ofel. Colocou comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés também removeu do templo do Senhor os deuses estrangeiros e o ídolo que havia colocado ali. Derrubou todos os altares que havia construído na colina do templo e todos os altares em Jerusalém e os jogou fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e apresentou sobre ele sacrifícios de paz e ofertas de gratidão. Também incentivou o povo de Judá a adorar o Senhor Deus de Israel. O povo continuou a sacrificar naqueles lugares de adoração, mas somente ao Senhor, seu Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos, meu Deus, ter a certeza de que a tua palavra fala conosco nesta noite. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode entrar no recôndito do nosso ser e falar conosco coisas que só o Senhor conhece. Fala para a tua honra e glória.
Oramos em nome de Jesus. Amém. O filho que se esqueceu de Deus é o tema da mensagem de hoje. Este jovem, Manassés, ele é o filho da velhice do rei Ezequias, um dos melhores reis que Israel teve. Deus dá 15 anos a mais de vida para Ezequias, e é nessa velhice final de Ezequias que nasce Manassés. O nome Manassés significa ele se esqueceu. E, de fato, nós temos aqui a história de alguém que carrega um nome que muito bem o define. Este filho de Ezequias se esqueceu de Deus. E eu quero aprender 4 lições. Quero que todos nós aprendamos 4 lições na vida desse moço aqui, para fortalecimento nosso. Prestem bem atenção. A primeira lição é sobre as oportunidades de Manassés. Era uma criança privilegiada. Manassés começou a reinar com 12 anos de vida, 12 anos de idade. Nasceu dentro de um palácio. Eu fico observando as crianças das nossas famílias, eu observo o meu neto, a gente cria com o máximo cuidado que a gente pode. Imaginem o filho de um rei, o filho do rei Ezequias, lá dentro do palácio, sendo bem cuidado, sendo bem criado. E outra coisa, o pai dele foi um dos grandes reformadores de Israel em todos os aspectos. Ele trouxe a nação novamente a adorar a Deus como devia ser adorado. Este era um dos privilégios desse jovem. Era rei com 12 anos de idade. É claro que tinha gente mais velha ajudando a se conduzir, mas a palavra dele, ele sabia que era uma palavra muito conceituada diante de todos os líderes, diante de todos os mais velhos. Ele foi o rei que mais permaneceu no trono de Judá, 55 anos. Para vocês terem ideia, o rei Davi, ele ficou 40 anos no trono, um bom período já. Mas esse moço jogou tudo fora, todas as oportunidades, todas as facilidades, porque a Bíblia diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. E aqui eu quero que fique o primeiro ensino para nós. Eu ouço pessoas hoje em dia dizerem que Deus nos ama, Deus é amor. É verdade, Deus nos ama, Deus é amor, mas existem coisas que a Bíblia clara e explicitamente nos diz que Deus reprova. Deus reprova muitas coisas, Deus não aceita muitas coisas. O texto diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. Gente, coloca no teu coração de uma vez por todas. Não é porque você gosta, não é porque eu gosto, não é porque a gente se inclina a fazer algo que Deus aprova. Ah, pastor, mas Deus conhece o meu coração. Conhece mesmo, mas não importa. O que ele reprova, ele reprova. Diz o texto, no profeta Jeremias, capítulo 15, entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias. Porque este rei agiu de maneira incorreta diante de Deus, Deus fala através do profeta Jeremias. Por causa dele, Manassés, a nação toda vai sofrer agora. Cuidado com o que Deus reprova e você na tua vida sabe que não está certo. Existem coisas que a gente faz que nós sabemos que não está legal, que não está certo. Cuidado com isso na tua vida. Se Deus naquele tempo levou toda uma nação para a disciplina, não pensemos nós que hoje em dia as coisas, não, tudo bem. Não, pastor, agora é o tempo da graça em Cristo Jesus. Piorou. Observe o que você sabe que não está certo e procure mudar na tua vida. O que temos feito com as oportunidades que Deus nos tem dado? Todos nós aqui temos oportunidades. Todos, os mais jovens, os mais velhos, diariamente Deus nos dá oportunidade. E este moço
Jogou tudo fora. Mas a segunda lição, os pecados de Manassés. Muitos estudiosos bíblicos concordam que esta figura, Manassés, este rei, é a figura de pessoa pior da Bíblia. É o camarada, é o sujeito que fez mais coisa errada na Bíblia. Se não, vejamos, olha, ele imitou as nações que Deus havia expulsado da presença de Israel. Diz o texto que ele fez pior do que essas nações. Ele construiu altares que o próprio pai tinha derrubado. Para aquele povo no Oriente Médio, nesse contexto aqui, era assim, as pessoas tinham suas crenças e elas construíam altares para oferecer ali animais. Eram as ofertas mais estranhas que a gente possa imaginar. Não é coisa própria dos nossos dias, mas isso acontecia lá. Vocês sabem, irmãos, que existem pessoas que até os dias de hoje oferecem a Satanás, ao diabo, ofertas, coisas horríveis que a gente nem pode imaginar. Pois é, este moço construiu altares para fazer isso. Ele se prostrou diante do exército dos céus. O que é isso? Ele era um astrônomo, um astrólogo. Ele olhava para as estrelas, ele olhava para a lua, e ele adorava esses seres como se divindades fossem. Ele queimou seus filhos a Moloque. Vocês sabem como é que era feito isso? Existia uma estátua de ferro muito grande desse deus Moloque, suposto deus, e ali dentro a estátua era oca e se acendia uma fornalha muito ardente, e onde a estátua tinha dois braços, assim, os pais que queriam prosperidade, os pais que queriam ser importantes, que queriam dinheiro na época, colocavam seus filhos vivos nos braços incandescentes daquela estátua. Dizem os historiadores que se ouviam os gritos da criança até que ela morresse. Aí você está pensando assim, mas não é possível que um pai faça algo assim. Nós não temos noção de onde a maldade humana pode chegar. Esse Manassés foi criado por um pai crente. Esse Ezequias, ele restaurou toda a religião saudável de Israel. Esse menino cresceu indo para a igreja, mas se tornou esse tipo de pessoa horrorosa. Diz a Bíblia que, sendo o rei devia orientar bem os seus súditos. Ele fez com que a nação errasse. Manassés encheu Jerusalém de sangue. Segundo o livro dos Reis, 21, está escrito assim: Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo ao outro. Ele se tornou cruel, ele se tornou mau, e para conseguir os seus intentos, ele tirava da frente qualquer oposição que se erguia. Diz o texto que tanto ele como a nação tapou os ouvidos para Deus. Falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Gente, via de regra, quando nós estamos vivendo de maneira incorreta na presença de Deus, nós costumamos tapar os ouvidos. Parece que não é conosco, mas Deus falou a Manassés e fala com a gente também, da mesma maneira. Os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir, disse o profeta Jeremias. O exemplo de Manassés nos mostra o que o ser humano pode se tornar cruel e obstinado. Obstinado significa teimoso, cabeça dura. Terceiro ensino que eu quero que a gente leve hoje. O juízo de Deus veio sobre Manassés. Deus, gente, não fica no céu olhando o que está acontecendo inerte, sem ação. Não. A medida da paciência de Deus tem um momento que ela se esgota. Olha, Deus não se cala diante da teimosia. No tempo certo, ele age. Spurgeon, um grande pregador, disse assim: Deus não permite que os seus servos sejam bem-sucedidos na prática do pecado.
Como dizem por aí, um dia a casa cai. Gente, e quando a casa cai, normalmente é muita vergonha, é muita dor. E normalmente a gente arrasta mais gente conosco. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos alerta. Olha, cuidado, se você está vivendo uma vida desregrada no que diz respeito a servir a Deus, a conhecer a Deus, é hora de despertar. Deus toma providências pelo seu povo. Por isso é melhor mudar o que está errado. É igual quando a gente está fazendo uma viagem, gente, que hoje em dia nós temos o GPS e é mais fácil. E você percebe que está errado. É melhor o quanto antes voltar, porque o retorno ele vai ser menor, vai ser menos custoso, como dizem lá em Minas Gerais. Volte agora. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Pare e retorne, porque será melhor para você. E por fim, eu quero que a gente compreenda a lição do arrependimento de Manassés. Esse homem, como eu já disse, é um dos piores personagens bíblicos no que diz respeito a fazer o que é errado, a fazer o que é mal. Ele encheu Jerusalém de sangue. Ele matou os próprios filhos. Ele era uma pessoa não respeitada, temida. As pessoas tinham medo. Isso aqui era um homem cruel, um homem sem rumo. Mas diz o texto bíblico que na sua angústia ele se lembrou de Deus. Às vezes, lendo a história de Manassés, a gente até acha que Deus não devia perdoar esse homem. Fala, não, pastor, ele fez muita coisa errada. Pastor, esse homem aqui mandou matar, matou. Esse homem matou os próprios filhos por poder, por ganância, por ambição. Mas a Bíblia diz que ele, na sua angústia, se lembrou de Deus. Ele muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Nós cantamos agora há pouco, quebrantado. Ele se quebrantou de verdade diante de Deus. A mensagem da vida de Manassés, gente, é uma mensagem de esperança. O nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Ele tem perdão para os nossos pecados. Não importa até onde você tenha chegado já, não importa onde você esteja, se você se quebrantar verdadeiramente, se você se arrepender e colocar o coração diante de Deus, reconhecer seus erros, se humilhar na presença de Deus, Ele te perdoa. É por isso que Jesus Cristo foi para a cruz. É por isso que nós cantamos, eu olho para a cruz, porque na cruz Jesus fez o que você não pode fazer, o que eu não posso fazer, para me perdoar, para te perdoar, para nos dar uma vida nova. É claro que era um momento de extrema dor na vida desse homem. Diz a Bíblia que ele foi levado com um gancho no nariz para a Babilônia. Eu nem penso na dor física aqui. Eu penso na humilhação, na vergonha. Algumas pessoas dizendo, está vendo? Ele é o filho de Ezequias. Olha lá, puxado por um gancho pelo nariz, sem roupa, amarrado em correntes. Mas este moço, diante da dor física, da dor emocional e espiritual, ele se quebranta, ele se coloca diante de Deus, ele reconhece que só o Senhor é Deus. Gente, Deus é misericordioso. Eu gosto sempre de lembrar disso, que as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes até a família da gente, não tem essa misericórdia conosco, às vezes. Mas Deus te perdoa. Deus, ele te oferece o perdão e fala, filho, filha, eu faço começar tudo de novo. Eu permito que todas as coisas sejam restauradas. O que ficou para trás, ficou para trás. É tempo de oportunidade. E se você está ouvindo essa palavra hoje, é para você também a oportunidade, é a oferta de amor. E eu quero aqui terminar com duas provas necessárias
para percebermos que houve arrependimento. A primeira, esse moço esvaziou sua vida de pecados. Ele tirou da vida e da nação todas as coisas que Deus desaprovava. O que ele mesmo fez, os altares, ele foi lá e derrubou. As coisas erradas, ele foi lá e transformou, ele reformou. Não dá para se dizer arrependido e continuar fazendo as mesmas coisas. Não dá para dizer, eu estou arrependido, eu estou na presença do meu Deus, o meu coração está quebrantado, mas continuar no uso das drogas, continuar no uso da bebida alcoólica, continuar na violência doméstica, não dá para continuar na repetição dos mesmos erros. Aí você pode até ter tido remorso, mas não teve arrependimento. Esse moço, que foi o pior que a Bíblia descreve na prática de coisas cruéis, se arrependeu. Nós precisamos jogar fora tudo aquilo que Deus desaprova. Pode até levar um tempo, mas nós precisamos começar. Segunda prova, ele encheu a vida dele com o que agrada a Deus. O que é isso, gente? Isso é um coração simples, humilde na presença de Deus, é estar entre o povo de Deus, é reunir-se para adorar a Deus, é de vez em quando parar tudo na vida e ler a Bíblia, ver o que tem ali de ensino para mim e para você, é nos colocarmos diante de Deus nas mínimas coisas. Hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais, é respeitarmos nossos pais, é honrarmos nossos pais, pai, mãe ou responsável, é nos colocarmos na disposição de uma vida diferente. Agora a liderança de Manassés traz mudança na nação de Israel. Ele pode fazer tudo diferente. Olha, um homem, um filho que se esqueceu de Deus. Manassés é sem dúvida uma história de restauração, de redenção. É uma história de esperança. Em qualquer tempo e época nós precisamos nadar a favor da maré de Deus, pois nós obteremos êxito. Tem muita gente que não acredita mais em si. Ah, não dá mais tempo de recuperar o tempo perdido. É claro que dá, você não morreu. Se você tivesse morrido, não dá, mas você está vivo, respirando para quê? Dá tempo de mudar tudo. Deus é misericordioso e dá oportunidade para mim e para você. Creia na graça de Deus, no perdão de Deus. E hoje você pode começar uma nova vida. Basta você clamar a Deus. Basta você reconhecer Deus no teu coração. Eu quero orar com você, feche os teus olhos. Vamos colocar nossas vidas, vida de pessoas que nós amamos na presença de Deus. A nossa vida ela pode ser cheia de alegria, de momentos bons, mas na presença de Deus, naquilo que agrada a Deus. Isso vai melhorar muito a nossa vida. Senhor, nós agradecemos Tua palavra, porque a Tua palavra tem autoridade, a Tua palavra é verdadeira. Coisas que aconteceram há milhares de anos, o Senhor traz para nós hoje como expressão da verdade do Senhor, para podermos comparar com nossas vidas, para podermos aprender com estas coisas e mudarmos nossas atitudes e assim termos uma vida diferente. No final da vida de Manassés, ele era um outro homem. Embora a sua história tenha sido uma história de muitos erros, o Senhor deu-lhe a oportunidade de começar tudo de novo. Pai, nós que aqui estamos, nós que estamos ouvindo esta palavra, temos coisas que precisam ser interrompidas, temos projetos que precisam ser iniciados. Meu Deus, a nossa história pode ser diferente a partir de agora. Derrama a tua bênção sobre o teu povo, sobre todos aqueles que ouvem esta mensagem e têm o desejo sincero no coração de uma virada de vida, de uma mudança em suas vidas. Abençoe mães, pais, famílias que precisam disso na vida deles. Derrama o teu amor, a tua graça sobre todos aqueles que creem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.